somos líderes casados para sempre, e por isso que nós nos apresentamos assim. A partir do momento que nós casamos, eu não sou mais a Mônica. Rafael não é mais o Rafael. Eu sou a Mônica do Rafael. Amém? Já quero pedir para a amada igreja se colocar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Glória a Deus. A gente está usando aqui a versão NVT, então acompanhe a gente caso vocês tenham usado outra tradução. Mateus 7, 24 ao 27. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém? Podem se assentar. Meus queridos, se vocês puderem fechar os seus olhos nessa noite, nós queremos fazer uma oração para cada casal que se encontra aqui. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, foi lido a Tua palavra nesta noite. Pai, já podemos sentir a Tua doce presença, Senhor. Já podemos sentir o Seu agir neste lugar, Pai. Eu te peço, Senhor, toma-nos, Senhor, como vaso, Senhor Jesus, nas Tuas mãos nesta noite, Pai. Que não seja por nós, mas por Ti, Senhor. Oh, Jesus, que cada um que aqui entrou, meu Pai, venha ser, Senhor Jesus, meu Pai, soldado nesta noite. Senhor, esquadrinha os corações, Pai. E a Tua palavra, que é viva, poderosa, Senhor Jesus, que ela penetra, Senhor, na divisão da alma e do Espírito, Senhor Jesus. Ela venha penetrar nesta noite, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha mover em nosso meio, Pai. Toma o Teu lugar de honra, Senhor, e nos conduza, Senhor, em perfeição, Senhor, ao Teu propósito, Pai. Toma as nossas vidas, eu que te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus queridos, nós, como líderes casados para sempre, ministramos um curso de casais, que ele é totalmente gratuito, ele tem 13 aulas, e uma das primeiras aulas a gente já começa a falar sobre a casa, que é o nosso ministério. Então, nós primeiro precisamos entender que nós estamos em constante construção. Por isso que o meu esposo leu essa parábola. Essa parábola, ela é conhecida como os dois fundamentos: a casa que é construída na areia e a casa que é construída na rocha. Então nós devemos ouvir os ensinamentos do Senhor e aplicá-los no nosso dia a dia, para que a nossa casa seja construída na rocha, onde a tempestade, a mudança de tempo, ela não leva. Então, quando você começa a estudar essa parábola, você começa a aplicar no seu dia a dia, e você vai ver que a construção do nosso relacionamento, ela é todos os dias. O casamento, ele é construído dia após dia. Ele não vem pronto. Assim como uma casa, quando você planeja, você vai construir ela. De maneira nenhuma você levanta ela de um dia para o outro. Assim é a nossa vida com Cristo e no nosso casamento. O nosso casamento, ele é o primeiro ministério que o Senhor nos entrega. Se você é aprovado no seu casamento ali, aí você consegue ir para fora e conduzir ali os dons e talentos que o Senhor vai entregar para cada um. E como que a gente constrói, pastor Rafael? Bom, para construirmos, a gente precisa de um bom alicerce, né? Então vamos lá para Efésios 2, 20 ao 22. Edificando-os sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui ele está falando o quê? Da gente ser construído na pedra angular.
nos dias atuais, toda construção precisa de direção, de alinhamento, de estabilidade. E para isso precisamos construir o nosso casamento em Cristo Jesus. Aleluia! Se a gente não constrói em Cristo, ele não fica firme, né? Ele não tem estabilidade. Tanto aqui quanto na passagem ali de Mateus 7:24, quando ele fala ali sobre construir e tudo mais, na pedra angular que é Cristo, essa pedra angular não é só questão de resistência, mas é um fundamento relacional. Muitas vezes a gente fica preocupado, preciso ser firme em algumas situações. Muitas vezes você precisa de intimidade, tanto com a sua esposa quanto com Cristo. E isso falta, né? Isso falta na gente. Muitas vezes se dedicar tempo em relacionamento, tanto com Cristo quanto com a nossa família, com o nosso cônjuge. E para isso precisamos entender, assim como o pastor começou no começo aqui, e construindo isso dia após dia. Eu não tenho um diálogo bom com o meu filho. Ok, é um dia após dia. Vamos construir. A gente está em constante construção. Lá no curso de Casais para Sempre, a gente começa com realmente uma plaquinha lá. Estamos em construção. E que você coloque na sua vida hoje, independente de quantos anos de casado você está, tá? Estamos em construção. Sempre estaremos em construção, porque o Senhor sempre tem algo para aprimorar, tanto na minha vida quanto na sua, até que Ele venha, né? E possamos chegar à estatura de varão perfeito. Aleluia. Em Salmo 127, diz o quê? Se o Senhor não constrói a casa, o trabalhador, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-las com sentinelas. O que está querendo dizer aqui? Não adianta eu vou lá, me mato para trabalhar, me mato para poder sustentar minha casa, se eu não estou construindo, né, o fundamento da minha casa, que é Cristo. Se eu não estou dedicando tempo devocional, se eu estou levando a minha família a adorar a Cristo. Isso, e a gente vai falar mais para frente um pouco sobre papéis. Em Eclesiastes 4:12 diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que aqui em Eclesiastes quer dizer? Você sozinho, você pode ir até mais rápido, mas nunca mais longe. E um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se romper. E quem quer a terceira dobra do casamento? É Cristo. Nós não somos nada sem Cristo. Cristo tem que ser a primazia, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o centro das nossas vidas. E no casamento não é diferente. Não basta você casar, fazer a sua parte. Se Cristo não estiver no barco, possivelmente essa relação ela tende a se fadar. O que acontece com os casamentos no mundo? Você vê muitos casamentos hoje não passam de 1 ano. As estatísticas estão alarmantes. Os casamentos estão sendo acabados porque as pessoas elas estão indo mais atrás de recursos, de pessoas, e o Senhor tem ficado em último plano. Mas aí quando você vai para dentro da igreja, você vê um povo como nós que escolhemos a boa parte. Um feriado, né, prolongado, poderíamos estar em tantos lugares, mas o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Aleluia. Recebendo esse alimento da sua palavra. Mas cada vez mais nós precisamos colocar Cristo no centro, buscar em todo o tempo, né? O casamento ele é feito do marido e da esposa e de Cristo. Se você está com Cristo, há direcionamento, há perdão, há estabilidade, restauração, há transformação. Mas sem Cristo, o que acontece? O casamento ele fica frágil, assim como eu falei da pedra angular, né, da falta de um fundamento. Você fica ali baseado em emoções. Casamento não é emoção, meu amigo. Né, meu irmão? O casamento não é só sentimento, mas decisão. Eu preciso decidir todo dia que eu quero fazer, né, essa instituição da
dia, né? Cada um acaba também sem Cristo, criando o seu próprio referencial, sendo que a nossa referência tem que ser sempre Cristo, e totalmente suscetível a crises, né, sem Cristo. Meus queridos, nós precisamos construir uma relação duradoura. E como fazemos isso? Na construção, quando você vai colocando tijolinhos, nós trazemos para o nosso dia a dia, é o quê? É um elogio, é uma palavra de consolo. No curso Casados para Sempre, nós temos a pílula de todo dia, porque tem pessoas que têm dificuldades em se comunicar. E pasmem vocês, um dos 10 itens que as pessoas estão se separando, elas falam que é por conta da falha na comunicação. Olha como a comunicação ela é tão importante. Às vezes, um elogio vai levantar o seu casamento. É tudo que a sua mulher está precisando. Uma palavra de vida. Em Provérbios vai dizer assim, que na nossa boca está o poder da vida e da morte. Pensa comigo neste momento. Você tem gerado vida ou morte dentro do seu casamento? Dentro do seu casamento, do seu lar, você precisa profetizar coisas boas. Você precisa liberar palavras de vida, de bênçãos, de vitória. Porque o Senhor ali, Ele vai construindo com você. Mas quando você faz o contrário, você está derrubando, você está com uma marreta nas suas mãos e você está ali quebrando aquilo que o Senhor construiu com você. Então lance palavras de vida, não palavras de mal. Provérbios ali ele fala isso porque na nossa boca há vida, há o poder. Você vai ver ali em Ezequiel 37, quando ele vai no vale de ossos secos, o Senhor diz para ele profetizar. O nosso Deus, ele criou o mundo com palavras. Ele vai falar para gerar vida, luz. Então, nosso Deus, nós somos a imagem e semelhança a Ele. Ele espera isso de mim, de você. Você tem que abrir a sua boca. Não é só vir na igreja atrás de bênçãos. Você tem que vir do teu lar só para entregar aquilo que você cultivou na sua casa. A adoração, o louvor, aqui é o lugar da entrega. Você vai entregar o seu melhor louvor, a tua melhor adoração, a tua melhor intercessão. E o Senhor aí vai falar com você. Então, aprenda. Pense comigo nesta noite. Lança para sua esposa, homem, lança para o seu esposo, mulher, uma palavra de vida. Olha, você é uma bênção na minha vida, meu esposo. Você é um sacerdote de valor. Você é um homem zeloso. Amém? Glória a Deus. E uma aplicação prática bem rápida aqui. O que podemos fazer juntos para evoluir nesse casamento? Orar juntos, né? Buscar a Deus juntos, confiar e ter fé juntos e decidir, né, que Deus sempre está no centro. A gente precisa colocar Jesus no centro. Se a gente não colocar Jesus no centro, como a pastora comentou, é fadado, infelizmente mesmo, ao fracasso, né? Então, pequenas atitudes diárias, sabe? Você não precisa virar o galã para ela, não precisa ser você, mas entender que diariamente eu preciso ser alguém realmente melhor, ser alguém mais à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o ponto. Então, atitudes, elas vão revelar realmente o real desejo do meu coração. Então, não adianta só eu ficar falando da boca para fora. Ok, eu falo, mas eu pratico todo dia. Eu quero realmente ser essa bênção na vida dela, ser esse ajudador. Agora vamos para uma rápida. E aí, o que a gente pode fazer aqui rapidinho? Bem rápido. Fala para vocês, você e seu cônjuge, rapidinho. Se puderem virar para sua esposa, seu esposo, falar uma palavra, libere uma palavra para que ele saia daqui hoje edificado, ali transformado. Não tem vergonha não, fala, olha, você é um presente do Senhor. Amém, aleluia. Para você ver, coisas que a gente acha corriqueira, mas que faz a diferença. Você está colocando um tijolinho algo de bênção, né, na vida do seu marido, da sua esposa. E já pulando para uma segunda parte aqui, a gente precisa também parar de dar algumas brechas. Como assim parar de dar algumas brechas? Olha, eu viajo semanalmente para
ficar no meu cantinho do nada ali parado? Eu vou ser egoísta para com a minha família, para com a minha esposa? Não. Glória a Deus que eu cheguei em casa dessa viagem com tantos impedimentos, com tantas coisas que poderiam acontecer durante a viagem, mas o Senhor me trouxe até aqui. Glória a Deus. Então, eu já tenho que estar grato. Eu cheguei em casa, glória a Deus. Estou vendo a minha esposa. Oi, meu amor, tudo bem? Como foi o dia? Mas ela já falou, eu pergunto, como foi o dia? E o Denizudo, meu filho, né? Nosso filho, que está em Goiânia, lá com a minha mãe. Tudo bem? Aprontou hoje? Como foi na escola? Né? E eu mantenho um diálogo constante. Se eu acabo desprezando esse diálogo, como é que ela vai conversar? E assim, é diálogo mesmo, tá? Eu pergunto, eu ouço o que ela está falando, não é eu estou aqui. E aí, mãe, tudo bem? Como que foi o dia hoje? Ah, legal. Nem falou nada, eu estou lá, beleza. Não, então precisa ser um diálogo, precisa ter reciprocidade ali, né? Eu preciso deixar o orgulho de lado. Muitas vezes, como eu falei, eu estou cansado, ou aconteceu alguma coisa, ela, sei lá, pode ter feito alguma coisa que eu não tenha me agradado, mas vale a pena eu levar em consideração alguma coisa pequenininha, por mais, sei lá, também vale a pena eu perder a minha casa, eu perder a paz do meu dia por causa de algumas coisas de roupa, marcas guardadas, né? Essa questão de você, aconteceu algo lá atrás, vale a pena ficar resgatando coisa lá de trás, né? O passado ficou lá para trás, eu quero ver coisas novas, esquecendo das coisas que ficaram, né? Eu vou, né, no encontro de Cristo, e é isso, a vida do cristão, independente do que aconteceu. Hoje de manhã, eu quero saber de Cristo, e eu quero ser a imagem e semelhança de Cristo na minha casa para ela. Em Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar? No casamento é isso, não dê espaço ali para mágoas, para rotina, né, sem Deus, não dê espaço para o inimigo agir. Por exemplo, o Rafael chega de São Paulo cansado. Cláudio Duarte, ele vai falar que o homem precisa ficar uns 40 minutinhos ali na caixa do nada. Então o Rafa é uma pessoa mais introvertida. Eu sei que ele chega, gosta de sentar, ter um momentinho dele, deixa um tempinho. Quando eu vejo que ele está me chamando mais para perto, aí sim eu vou, olha, aconteceu
ceder de um lado e do outro. Um outro princípio é o perdão. Parece clichê, é uma das nossas bandeiras, é um princípio, uma ordenança, é a gente perdoar uns aos outros. Mas o que acontece é tão difícil perdoar. Aquele que pisa na gente, às vezes o marido acordou virado e a gente está no espírito, daí você já toma uma bordoada, você já fica nervosa. Mas, meus irmãos, o perdão é totalmente livre. E olha, a falta de perdão, ela vai estragar o seu casamento, porque vai se acumulando ali, é um peso, e aí você vai se arrastando. E a falta de perdão, ela tem separado casamentos. Nós atendemos alguns casais que eles têm resistência a isso, eles não conseguem. E eu fico pensando, meu Deus, como que pode isso? Eu e o Rafael somos primeiro amigos, porque nós temos diálogos, nós conseguimos falar de tudo. Então o perdão, quando ele fez alguma coisa, eu já falo, olha, eu não gostei disso. Eu não deixo para o outro dia, eu não deixo Satanás vir na minha mente e falar, olha, ele fez isso, você é menos do que ele, você não tem valor, porque você está em casa. Eu não deixo, meus irmãos, eu não deixo, porque é a porta que Satanás precisa para entrar no nosso casamento. E ali, em Colossenses 3,13 diz, perdoai-vos uns aos outros. Casamento sem perdão não sobrevive. Precisamos colocar esse princípio em prática urgente. Às vezes é difícil, aquela pessoa que nos magoa é tão difícil, mas o perdão não é sobre o outro, não é quem está certo ou errado, o perdão é sobre nós andarmos em verdade com Cristo, sobre nós andarmos mais leve. O perdão é uma bênção nas nossas vidas. Aleluia. E respeito e honra. Eu preciso respeitar e honrar a minha esposa. Por exemplo, estou no trabalho lá, começou um assunto estranho, eu fujo desse assunto. Eu simplesmente, gente, eu preciso tomar uma água, sei lá, eu vou tomar água, eu não estou mentindo. Eu vou lá tomar uma água. Aconteceu qualquer coisa no meu relacionamento que me magoou. Eu preciso realmente expor a minha esposa para alguém que não vai me ajudar em nada. Para quem eu preciso expor essas coisas? Eu vou lá para o meu quarto, tranco a porta, converso com o Senhor, converso com ela. A melhor coisa que você pode ter é o seu relacionamento diário com a sua esposa. Você realmente jogar abertamente com ela. Olha, aconteceu tal coisa e não foi legal. Tal coisa que você fez, acho que não deu bem. E ok, e a gente conversa muito com o acordo e entende que a gente sai muito mais fortalecido após isso. Quinto princípio é o compromisso. Em Mateus 16, 19, 6 diz assim, que Deus uniu
glória a Deus. O Senhor, Ele está movendo as águas em meu favor. Aleluia. Depois de um tempo, mais ou menos uns 15 dias, o Daniel começou a falar: mamá, suco, comida, amarelo. Eu falei: meu Deus, para quem não falava nada, ele já está falando, eu estou avançando, o Senhor está cuidando. E eu continuei. Até que um dia o Daniel olhou para mim e falou: Efatá. Quando ele falou isso, eu falei: meu Deus, ele não fala vovó, ele não fala tia, mas ele fala Efatá. Então o Senhor, Ele está abrindo o entendimento dele. E eu comecei a gerar vida ali no meu filho. E aí, depois de um tempo, ele conseguiu formar as palavras. E a professora me chama e fala assim: nossa, mãe, que fogo de aula que você está levando ele, que medo você está levando, está dando certo, ele evoluiu muito. Eu comecei a sorrir, eu falei: meu Deus, está cuidando dele. É o meu Deus que me Aleluia! perdoou de um quadro que o mundo, ele tentava enquadrar no meu filho, mas eu fui buscar no Senhor. E o que eu quero dizer com isso? É o compromisso. Nos momentos difíceis, a nossa fé é testada, mas o Senhor, Ele quer te levar para um outro nível de fé. É quando o Senhor te testa, é a oportunidade de você romper em fé. E o Senhor foi ali me aprovando nesse quadro. E o Daniel, para a glória de Deus, ele fala muito, meus irmãos, muito mesmo. Que eu falo: Senhor, eu orei muito, foi com muita fé, porque olha como ele fala, é uma bênção. Oh, glória. Ele fala. Papai, você quer alguma coisa? Sim, papai quer paz. Ah, você quer paz? Aí o bichinho fala: glória a Deus por isso. Aleluia. É ele que aleluia, para ele dar um momento da glória. Quarto ponto aqui, tá? Governança do lar. Então, cada um no seu papel. Efésios 5, 23. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Então, como Cristo foi para conosco? Ele teve essa liderança servil, Ele se entregou, Ele protege a sua igreja, aleluia. E assim também o homem tem que ser para com a sua família. Devemos realmente ser espelhos de Cristo, aleluia, na nossa casa. Em Efésios 5, 25, maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, aleluia. Então, a liderança no reino do Senhor é uma liderança sacrificial. Não é uma liderança eu subjugando a minha esposa, chegar, tacar o tênis, pega lá, meu amor. Isso não. Pelo contrário, né? Eu preciso realmente servir a minha casa assim como Jesus serviu a igreja, aleluia. E eu preciso, aleluia, ter uma responsabilidade para com a minha casa. Tem um versículo que inclusive fala o quê? Que se eu não tratar bem a minha esposa, deixa eu adiantar aqui, ó. Aqui, ó. Pedro 3,7. Quando o homem não trata bem a sua esposa, homens, fica ligeiro aí, ó. A palavra corta mais para ele do que para elas. Olha lá. Pedro 3,7. Da mesma forma, vocês, maridos, devem honrar sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela, tratando-a com respeito, como a parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida. Assim, nada atrapalhará suas orações. É forte isso daqui, né? É forte porque, o que está dizendo aqui? Não adianta nada eu ter aquela minha vida rompendo em fé na igreja, estou fazendo a obra aí na rua, estou realmente, mas em casa eu sou Satanás para minha esposa. O que está falando aqui? Que pode atrapalhar as minhas orações se eu não tratar bem a minha esposa, se eu não tratar bem a minha casa. Eu preciso
preciso cuidar do meu ministério familiar. Aleluia. Então, o homem ele não deve oprimir a sua casa, não deve oprimir a sua esposa, mas ele deve liderar com servidão, né? O que a gente precisa aqui? Tomar uma posição, ser o sacerdote do lar, né? Deus deu ao homem, né, a honra, o privilégio de cultivar, de guardar. Lá em Gênesis 2,15, Deus deu ao homem a responsabilidade de cultivar e guardar, né? Então o que eu preciso? Preciso proteger minha casa, né? Eu preciso desenvolver minha família, eu preciso puxar um momento de oração, eu preciso me preocupar com um devocional diário do meu filho, porque filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho, tá? Quantos filhos de crente que a gente vê nos noticiários se perdendo, sendo preso, sendo assassinado? Que isso não caia sobre as nossas casas. Pelo contrário, que para a honra e glória do Senhor Jesus, a nossa casa possa servir a Cristo junto conosco. Aleluia. E essa questão de ser sacerdote não é um título, é algo prático. Eu preciso orar pela minha casa, eu preciso dar um exemplo de piedade, eu preciso dar exemplo de espiritualidade, de oração constante. Assim como Jó. O que Jó fazia? O irmão ele já falou antes de mim. Mas ele fazia sacrifícios em relação aos pecados dos filhos. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar pelo meu filho. Vou orar, Senhor, perdoa qualquer coisa que meu filho tenha feito. Eu vou sentar com meu filho, vamos lá, vamos ajoelhar com o papai. Eu tenho esse hábito de chegar em casa, acho que eu não tenho posso falar já. Eu gosto de chegar e realmente de ajoelhar no sofá, e às vezes o que ele faz? Ele se ajoelha junto. Eu estou sendo exemplo dele ali. E aí nisso, quando a gente chega à noite, o que a gente faz junto? Ajoelha, a gente ora. A gente tem aquele momento de intimidade com o Senhor. E não é eu só falando palavra. Então, ele ora mesmo. O bichinho, o que não falava, para a glória e honra do Senhor Jesus. Aleluia. Eu falo isso com muito temor a Deus. Ele ora a Deus, ele busca o Senhor, ele adora. Se ele estivesse aqui, ele estava louvando ao Senhor. A gente vai no relógio da nossa da igreja, ele vai junto, e ele fica ali uma horinha lá, orando do jeitinho dele. Aleluia. E glória a Deus, porque a gente se preocupa em ser exemplo para ele, se preocupa em ser exemplo de piedade, que ele veja no pai dele e na mãe dele, né, pessoas que querem agradar ao Senhor, que querem ter uma vida entregue ao Senhor. Aleluia. Um alerta aos homens: quando o sacerdote ele não toma o seu lugar, esse posicionamento dentro do seu lar, o que acontece? A casa fica sem direcionamento. A mulher ela é a auxiliadora do homem, o homem ele é o cabeça. Isso não quer dizer que ele é maior ou menor, isso quer dizer que estão submetidos ao governo de Cristo. E o governo de Cristo ele tem uma hierarquia. Deus instituiu o homem como uma autoridade do lar. Ele é o provedor, ele é o cuidador, ele vai ali falar os ensinos
forte, o exército ali que vem me socorrer. Continuando, ó, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então essa palavra Ezer, ela carrega muito além do que simplesmente um apoio. Não, a mulher precisa estar na mesma missão que o homem, mas esse auxílio é um auxílio ali que fortalece, que socorre, que suporta, é um suporte de alinhamento. Essa palavra Ezer, que o salmista fala, é uma característica que o próprio Deus, quando nos criou ali em Gênesis, ele fala assim que não é bom que o homem ande só. Então ele vai dizer assim: far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. E essa auxiliadora desse Ezer, que é comparado a uma característica do próprio Deus, que vem da força, do socorro. Então você, mulher, você é forte, você é apta, você é capaz, mas é um papel diferente do homem. Amém? Queridos, nós já estamos terminando, nós só vamos finalizar o papel aqui da mulher e a gente já termina. Amém? Então você, mulher, quando você sai do seu papel e vai buscar outras coisas, você deixa um vazio dentro de casa. Porque muitas vezes você vai trabalhar fora e prioriza só as coisas de fora. Aí você não consegue ser uma boa mulher em casa, uma boa esposa, uma boa mãe. Olha o meu filho, eu abdiquei da minha carreira depois que eu casei, porque o meu sonho era ser mãe. Quando eu casei, eu descobri que eu não podia ter filho. E eu não aceitei. Eu falei: não, Senhor, não, eu não aceito esse diagnóstico. Isso me atrapalhou tanto na carreira. Eu falei: Senhor, eu vou descobrir. Meu exame de sangue está tudo embolado, ruim. Eu vou emagrecer, eu vou fazer dieta, eu vou cuidar desse ovário policístico, eu vou tomar o meu remédio, eu vou fazer tudo, Senhor. Porque quando chegar a hora do meu milagre, eu falei: Senhor, a minha parte eu fiz, eu estou tão dependente do Senhor. Eu sou dependente de Ti, Senhor. A hora que o Senhor quiser, a Tua serva aceita. E eu falava assim: Senhor, filho, sua herança, eu quero a minha herança. Filho, sua herança. Em Salmo 127 vai dizer: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia de flechas. Porque os nossos filhos, eles são flechas. Em determinado momento da nossa vida, nós vamos lançar eles da nossa aljava. E eles vão dar voos maiores ainda. Precisamos ser um casal sustentado por Deus, que edifica a casa, onde o Senhor ele está ali em constante vigilância, porque o nosso teto vai ser o chão dos nossos filhos. Aleluia. Aonde nós não chegamos, eles vão chegar em nome de Jesus, mas eles precisam ver os nossos exemplos, eles precisam ter a nossa devoção ao nosso Deus, a nossa adoração, do jeito que você se entrega. Os nossos filhos, eles não vão ficar quem? Eles vão crescer e não vão se desviar dos caminhos do Senhor. Então fique firme nessa caminhada. Meus queridos, se vocês puderem ficar de pé nessa noite, nós queremos fazer uma oração pela vida de vocês, porque sabemos que o inimigo, ele quer destruir famílias, porque famílias fortes fazem igrejas fortes. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito maior para grandes famílias. Então, nós queremos orar. Se você puder fechar o olho nesta noite, você, homem, abrace sua mulher. Você vai profetizar na vida dela nesta noite. Você, mulher, vai abraçar o seu marido, vai profetizar coisas grandes, porque o nosso Deus, ele se faz presente neste lugar e ele quer restituir. Ele quer restituir tudo que se perdeu ao longo dessa caminhada. Aleluia. Talvez existam aqui casamentos que estejam desgastados, feridos, desanimados, mas, meus irmãos, assim como o Senhor falou pelo profeta Joel ali, né, o Senhor, ele vai trazer em nome do Senhor Jesus Cristo a restituição sobre a minha e a sua vida. Em Jó, quando Jó ora para os seus amigos, o que acontece com ele? Tudo é restituído, aleluia, para a glória e honra dele. E a gente precisa dividir um ponto aqui, tá? O Senhor, ele não só faz aquilo que a gente imagina. Não, o Senhor vai me dar aquilo que está perdido, que está retido. Sim, ok. O Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dele, ele vai abrir janelas do céu sobre a sua Aleluia. vida. Quando você orar pela sua família, pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu marido, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que possa estar
simplesmente no tempo, no agora. O Senhor, Ele tem um tempo oportuno para realizar as coisas na sua vida. E em nome do Senhor Jesus Cristo, é hoje o tempo oportuno. Então, feche seus olhos comigo e vamos orar para a honra e glória deles. Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, visita cada vida, cada lar, Senhor, cada marido, cada esposa aqui representado, caso não esteja com o seu cônjuge, com a sua esposa